Hoje eu queria fazer um comentário sobre um vídeo que várias pessoas me enviaram, né? Sobre a fala do presidente Lula sobre o negro sem dentes, numa página de uma revista, que ele faz o comparativo entre uma mulher branca, bonita, maquiada, e ao lado um preto desdentado, representando o Brasil. E aí ele fala sobre isso e várias pessoas me encaminharam, comentaram, né? Algumas me encaminharam vídeos, outras comentaram sobre isso. E eu queria falar um pouquinho através de uma prosa episódica, de algo que aconteceu comigo. E a gente está falando um pouquinho sobre letramento racial. O que é isso? Reflete o racismo estrutural incutido dentro da memória do coletivo. E aí eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu comigo em 2019. Eu conquistei uma bolsa para o Canadá. Eram 100 professores brasileiros e na categoria que eu concorri eram 8 vagas para a região do Sudeste. Então eu concorri com São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. E estava entre as 8 classificadas no final. Isso foi um marco para minha vida pessoal, profissional e tudo. E aonde eu trabalhava na época, eu trabalho do horário da manhã. E à tarde a maioria dos professores eram contratados e não me conheciam. Eu tinha amigas que sempre comentavam e falavam sobre a Lisa. Nossa, ela é inteligente, ela vai representar a nossa escola no Canadá, ela conquistou uma bolsa internacional, ela já passou em X concursos. Então, eu faziam lá a minha fama com o turno da tarde. Um belo dia, fui cumprir minha carga horária à tarde, eu não lembro, eu acho que era véspera de uma festividade, alguma coisa, e eu fiquei para ajudar a escola. E aí, quando eu cheguei, uma dessas minhas amigas que trabalhava comigo de manhã falou assim: essa é a Lisa, que a gente falou com vocês. Nossa, minha amiga, a Lisa. E aí eu lembro que tinha umas 2 professoras na sala, gente. Na hora, o olhar assim de espanto e de susto foi notório, notório. E aí eu já tinha minimamente um conhecimento de letramento racial. Uma dessas professoras virou e falou assim: você que é a Lisa? E eu: sim, sou eu, muito prazer. Apertei a mão, dei um abraço e tal. Aí, pra provocar, eu perguntei assim: mas como que você me imaginava? E a pessoa respondeu assim: nossa, eu imaginava você alta, loura, de cabelo Chanel, liso. Não muito diferente, você é o oposto do que eu imaginava. E aí fiquei pensando, aí eu recuei. Na ocasião eu não tinha propriedade para discutir, ou para falar, ou para trazer essa reflexão. Mas hoje eu tenho mais propriedade, né? O que estava acontecendo ali? Ela não quis, gente, praticar um ato racista de falar assim: você que é preta não pode ser uma intelectual. Que eu sim me considero uma intelectual preta. Sou mestra em Educação e Docência pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutoranda em Educação pelo Cefet, já recebi várias premiações em âmbito nacional, estadual, municipal, e já pude apresentar projetos em 3 países: Canadá, Estados Unidos e Chile. Então, eu me considero sim uma intelectual brasileira preta. E aí, só para trazer como reflexão, senão o vídeo vai ficar muito longo, e poderia trazer vários exemplos, o que estava acontecendo ali, gente? O racismo estrutural, no sentido que o preto, ele tá sempre num lugar de subalternidade. Nas novelas, né, brasileiras, a maioria das novelas, quando eu assistia, que tem muitos anos que eu não assisto, qual que era o lugar, o papel do preto? Sempre como o fora da lei, a empregada doméstica, nada contra essa profissão, porque eu também já fui empregada doméstica, a babá. E quem que eram as empresárias, as intelectuais, as donas das empresas, as mulheres bonitas, as mulheres que eram respeitadas? Quem que eram? Sempre numa pessoa branca. E isso, gente, impacta todo a nossa memória coletiva, todo o nosso imaginário. Estereótipos vão sendo criados, níveis de racismo, de estereótipos vão sendo criados na memória do coletivo, e aí quando eu reforço essa imagem que o preto é sempre uma pessoa pobre, descuidada, eu tô reforçando esses estereótipos, eu tô reforçando o racismo estrutural que tá no cerne. Eu gosto sempre de trazer, quando eu faço essa discussão, essas Barbies. Porque na minha infância inteira,
Sabe quem era a referência, a mulher bonita? Qual que era a referência? As Barbies, loiras e brancas. E isso reflete no imaginário das nossas crianças, nas nossas escolas. Essas bonecas eu trouxe toda do Canadá. Quando eu estive lá, eu vi tantas bonecas assim pretas e aqui no Brasil eu nunca tinha visto. Então eu trouxe uma coleção, presenteei para algumas pessoas. Então hoje a gente tem uma representatividade como boneca, né? Como algo que vai ficar na nossa memória. Mas sempre as Barbies, a beleza no mundo ocidente, ela tem uma categoria. E geralmente são os fenótipos europeus. Brancos, louros, cabelo liso, que é o bonito. E aí eu poderia dar vários exemplos de sala de aula, eu acho que isso pode ser uma discussão para vários vídeos, e eu vou ter que fragmentar essa prosa episódica porque ela é muito importante, de como que isso reflete nos nossos alunos. Teve um ano que iniciamos o ano em fevereiro, né? E aí eu fiz 3 filas. Eu gosto sempre de contar essa história. Quem se considera indígena, fique nessa fila. Quem se considerar branco, fique nessa fila. E quem se considerar preto, nessa fila. E fiz 3 marcadores. A minha turma, embora 90% dos meus alunos fossem da minha cor, pretos, negros, nenhum deles se reconheciam como negros. E aí, na fila dos indígenas, tinham 2 crianças, foi para a fila do indígena, toda a turma para a fila do branco, e a fila do preto não tinha ninguém. Aí eu fui e me posicionei nessa fila. E quando eu me posicionei, os meus alunos do primeiro aninho, gente, 6, 7 anos, alguns viraram e falaram assim: não, professora, você não é preta. Eu falei: eu sou preta, olha a minha cor, como que ela é bonita. E aí outros falaram assim: mas você é tão bonita, professora. Não, entra aqui na fila dos brancos. E ali eu percebi que eles estavam associando o quê? A beleza à cor. Que o preto não é belo, não é bonito. Somente o branco. E eu lembro que nessa turma, foi, acredito que em 2018 ou 2019, não me recordo o ano, eu desenvolvi o ano inteiro trabalhando a valorização da beleza negra. A primeira ação que eu tomei ali, eu olhei em torno da minha sala, não tinha nenhuma representatividade preta. Os murais da minha sala eram todos com crianças brancas. Não porque eu queria fazer só daquele jeito, mas porque a gente não achava nem para comprar. Porque eu não tinha tempo de fazer. Então eu ia lá na Isopolândia, uma loja que tem aqui, de EVAs e tudo, e comprava tudo já prontinho para montar. Só organizava, juntava e fazia os murais. Que é outra coisa hoje que eu não faria. Hoje eu faria em conjunto com os alunos, eu não compraria pronto. Mas naquela ocasião era aquilo que eu fazia. E aí eu lembro que eu encomendei algumas crianças negras em EVA, o professor adora EVA, né? E era aquilo que a gente usava para decorar as salas. E aí, no período do carnaval, eu cheguei bem mais cedo e troquei todos os murais da minha sala. Misturei tudo, tinha muitas crianças pretas. E eu lembro que quando entrou na sala, tinha uma aluna minha, que na hora que ela entrou e bateu, falou: nossa, que sala horrorosa, professora, ficou muito feio essa sala. Olha, gente, o problema, olha como que as nossas crianças, elas não nascem racistas, mas elas aprendem que a beleza tem cor. Elas aprendem que a pessoa preta não se enquadra num padrão de beleza. E aí eu desenvolvi um trabalho ao longo de todo o ano com essas crianças. Fizemos vários murais. Eu levei fotos de rainhas, reis pretos, porque a gente é ensinado que tudo que veio para o Brasil foi tudo que não prestava. E quando teve a diáspora, a ruptura, né, a diáspora africana, vieram reis, rainhas, príncipes, princesas que foram escravizados e vieram para o Brasil. Então, eu tive que mostrar para minha turma que pessoas pretas também podem ser reis, mulheres negras também são rainhas, são bonitas, são modelos, são intelectuais. E aí eu comecei a desenvolver esse trabalho com eles de uma forma com muito afinco. E no final do ano, essa aluna, que era bem de cabelo lisinho, ela tinha uma pele, ela era não branca, né, mas tinha o cabelo bem lisinho e tudo, ela era com a pele muito mais clara que a minha. E aí no final do ano ela fez um desenho, ela com o cabelo todo encaracolado, tipo um Black Power. E ali era um autorretrato e ela colocou ela porque ela tava achando lindo o cabelo encaracolado. E pra mim ali eu ganhei o meu ano inteiro com aquele desenho. E eu recordo até hoje, eu acho que se eu procurar nas minhas coisas eu devo ter esse desenho ainda, ou foto dele.
mas que foi um desenho tão significativo para mim, porque uma criança que entrou no início do ano achando a sala horrorosa porque tinha representatividade preta, e no final do ano se identificando, né, como uma beleza preta, para mim eu ganhei aquele ano. E foi algo que ficou muito marcado para mim. Eu sei que esse vídeo vai ficar muito longo, mas eu queria trazer essa reflexão do que é o racismo estrutural. E quando a gente pensar em fazer um vídeo, em fazer alguma ação, sempre colocar, eu tô reforçando um estereótipo de que o pobre é sempre o criminoso, o pobre, o descuidado, o subalterno, ou eu tô equiparando ali, colocando iguais? Eu poderia colocar o inverso, ou então colocasse os dois bem afeiçoados na capa, né? Mas não, a representatividade do preto, ele vem sempre como um subalterno. Como o desdentado, sim, como o pobre, como com o que não é intelectual. E eu poderia delongar aqui horas contando, mas vou contar só mais uma. Hoje eu atuo na gestão pública, sou gestora pública há uns 4, 5 anos, na Secretaria Municipal de Educação. E por várias vezes, né, já aconteceu em várias situações, vou dar um exemplo, na minha equipe eu tenho um homem branco. Não vou citar nome, e ele concorda e sabe do que eu estou falando, porque a gente já discutiu várias vezes sobre esse aspecto, inclusive ele se posicionou muito bem quando isso aconteceu por várias vezes. E por várias vezes já aconteceu de chegar algum representante ou alguém para apresentar algo, e na sala, minha mesa fica de um lado, a dele fica do outro. E por várias vezes essas pessoas representantes, delas chegarem, cumprimentarem ele direto nele, cumprimentarem, ser super corteses com ele e simplesmente me ignorar geral. E ele ter que se posicionar e falar assim, olha, essa é a minha gerente, Lisa Ioli e tal. E aí gera aquele desconfortozinho, eles vão em cumprimento. Isso já aconteceu muitas vezes. Mas sabe por quê, gente? O racismo estrutural tá ali. E entender que, às vezes, uma gestora preta e um homem branco, com certeza, um homem branco vai ser colocado dentro desse padrão, né? E nunca a mulher preta ou o homem preto também, que isso acontece muito. Então, isso já aconteceu em vários momentos, em várias situações. Vou dar um outro exemplo. A gente tem um espaço, e aí um belo dia teve uma troca de gestão. Eu estava na recepção conversando com o recepcionista. E aí a nova pessoa que tinha chegado não me conhecia. A pessoa, gente, passou, fingiu que nem me viu. Não deu nem bom dia. Passou direto. Aí na hora eu pensei assim, mas quem é essa pessoa? E aí eu fui me apresentar. Eu tive que me direcionar até ele e falar, oi, tudo bem? Eu sou a Lisa, gerente de X, coordenadora municipal do projeto, a qual você chegou para coordenar. Então, gente, foi um desconforto muito grande e ali eu percebi nitidamente o quê? O racismo estrutural. Porque quando a pessoa passou direto e fingiu que não, e, tipo, era como se eu estivesse invisível ali, ele não viu uma gestora, ele não viu uma coordenadora municipal, ele viu uma pessoa preta e ignorou geral. Então isso acontece no nosso cotidiano todos os dias. Isso, gente, chama, sabe o quê? Racismo estrutural. E muitas vezes eu preciso de me posicionar, porque o meu currículo não vem estampado na minha cara. A minha posição, conta bancária não vem. Então a gente sempre tem que se afirmar enquanto uma pessoa de direito. E é isso que eu queria falar um pouquinho com você sobre essa discussão. Não estou defendendo A nem B, eu estou trazendo uma reflexão com situações do meu cotidiano enquanto uma mulher preta. Espero que tenha contribuído minimamente. Depois a gente vem com outros casos, que eu tenho, gente, muitos casos de sala de aula que eu poderia contar para vocês. Mas a prosa de hoje é essa. Muito obrigada. Até a próxima.